Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o pastor Roberto Farias, da igreja Crescendo em Cristo, aqui de Goiânia. Venho trazer para vocês uma palavra de vida, de fé, porque os tempos que nós estamos vivendo, passando, somente a palavra de Deus para nos alimentar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero falar hoje sobre um homem de fé chamado Daniel. Está escrito lá em Daniel, capítulo 1, no versículo 3, disse assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filisteus de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azaria. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por que Daniel, a Bíblia diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei? Porque Daniel, sendo um homem de fé, um homem de Deus, ele sabia que as finas iguarias que era colocado na mesa para ele comer eram comidas oferecidas aos ídolos babilônicos daquela época. E ele, sendo uma pessoa de Deus, ele não ia se contaminar com algo oferecido aos demônios. É isso mesmo. Eram comidas que eram oferecidas aos demônios daquela época, aos deuses babilônicos, e Daniel sabia disso. E está escrito aqui no versículo 8, diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Será que Daniel era doido? Ele não queria comer as finas iguarias do rei, o vinho que o rei colocou? Não, Daniel estava ciente que aquilo ali era comidas oferecidas aos demônios, aos deuses babilônicos. E a Bíblia diz que Daniel permaneceu firme, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Talvez você está perguntando assim: pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Quantos são os que estão dentro de uma igreja que estão sendo contaminados com as iguarias do diabo? Quantos que estão dentro da igreja que estão sendo contaminados com as dúvidas, com incredulidade? Pessoas, ainda mais nesse tempo que nós vivemos, de coronavírus, Covid-19, quantos são as pessoas que estão sendo contaminadas, não com vírus, mas sendo contaminadas com a incredulidade, sendo contaminada com a falta de fé? É isso mesmo. Tem pessoas que perderam até a fé em Deus. Pessoas que se falaram que eram crente, que se diziam crente, firme, e esqueceram da fé, esqueceram de colocar a fé em Deus. Daniel não. A Bíblia diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as coisas do diabo. A Bíblia Sagrada diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Sabe por que Deus concedeu Daniel misericórdia? Porque estava arriscado Daniel morrer, porque ele estava infringindo uma ordem do rei. E por isso que Deus concedeu misericórdia a Daniel, diante lá do chefe lá dos eunucos, que tomava conta de Daniel. Daniel estava arriscado morrer, mas mesmo assim é como se ele falasse: eu morro, eu prefiro morrer
mas eu não vou se contaminar com as coisas do diabo. Diz a Bíblia, capítulo 1 de Daniel, no versículo 10, diz assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a do jovem que come das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Olha o que Daniel falou lá para o chefe que tomava conta dele. Fala o seguinte: deixa a gente comer somente aqui, verduras, legumes e água, só isso. Mas a gente não vai se contaminar com as coisas do diabo, não. Experimenta, Daniel falou, só experimenta 10 dias. E quando chegar esses 10 dias, você vai ver a minha aparência e a aparência desses que estão sendo contaminados com as finas iguarias do rei. A Bíblia diz que se passou 10 dias, e diz assim no capítulo 1 de Daniel, no versículo 15: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Você vê que bacana, que Deus honrou a firmeza, a fé de Daniel. A Bíblia diz que passou-se 10 dias, os que comia, os que se contaminava com as finas iguarias do rei. Repito, o que era as finas iguarias do rei? Eram comidas oferecidas aos deuses babilônicos daquela época, era algo oferecido aos demônios, e Daniel sabia disso. E Daniel, não vou comer. Está escrito, resolveu firmemente não se contaminar. A Bíblia diz que Daniel ficou 10 dias comendo verduras e legumes, e quando passou 10 dias, o chefe veio e olhou a aparência de Daniel, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e olhou a aparência dos outros que se contaminavam com as finas iguarias do rei, e diz a Bíblia que no fim dos 10 dias, a aparência de Daniel era melhor do que os demais. Sempre vai ser assim. Você, meu irmão, minha irmã, você que está aí firme, você que não se deixa contaminar com notícias ruins, você que não deixa se contaminar com a incredulidade, com a dúvida, com o esmorecimento espiritual, você não se contamina com frieza espiritual, mas você está firme como Daniel. Você pode ter certeza que a sua aparência sempre vai ser melhor, a sua aparência sempre vai ser melhor do que aqueles que estão sendo contaminados com as coisas do mundo, com as coisas do diabo. Tem pessoas que, eu estou com medo de ser contaminado com Covid-19, com coronavírus. Você tem que estar com medo de ser contaminado com as coisas do diabo e você ir para o inferno. Você tem que estar com medo de ser contaminado com as iguarias do diabo e você perder a sua salvação. É isso mesmo. Às vezes você está preocupado, dorme aí até com a máscara, está comendo até com a máscara, está parecendo, tá ficando até doido já da cabeça já. E está com medo de se contaminar com Covid-19, você tem que estar com medo de se contaminar com as coisas que vai levar você para o inferno, que vai tirar a sua salvação. A Bíblia diz que Daniel permaneceu firme. Os 3 amigos de Daniel permaneceram firmes. E a Bíblia diz que a aparência deles era melhor do que daqueles que se contaminavam com as coisas do diabo. No capítulo 6 de Daniel, eu quero ler para você algo muito bacana, que diz assim, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Olha que bacana, capítulo 6, versículo 3. Então
o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Olha só, a Bíblia diz que Daniel se destacava sobre os demais. Daniel brilhava mais do que os outros. Por causa de quê? O que a gente leu lá no capítulo 1, no versículo 8? Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as coisas do diabo. É verdade. E a Bíblia diz aqui no capítulo 6 que Daniel, em Daniel havia um espírito excelente. A Bíblia Sagrada diz que Daniel era um homem tão de Deus que a Bíblia diz que as pessoas tinham inveja de Daniel. Talvez você que está vendo essa pregação, ouvindo, talvez seja assim com você, né? Você é uma pessoa de fé firme e as pessoas às vezes têm até inveja de você. As pessoas olham assim, poxa, eu queria ter essa fé de fulano. Isso é bom, porque a Bíblia diz que Daniel, sendo de Deus, as pessoas viam que Daniel agradava a Deus. A Bíblia diz aqui que os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. A Bíblia diz, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque Daniel era fiel e não achava nele nenhum erro nem culpa. A Bíblia diz que as pessoas procuravam erro em Daniel e não achava. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que os invejosos criaram uma lei e foram até o rei e falaram, rei, é o seguinte, vamos fazer uma lei e durante 30 dias ninguém vai orar, fazer petição a Deus nenhum, somente a ti, ó rei. O rei, talvez orgulhoso, assinou lá o decreto e colocou a lei em prática. A Bíblia diz que está aqui, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapa, conselheiro, governador, concordaram que o rei estabelecesse um decreto para fazer um interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só, eles fizeram uma armação para acabar com a vida de Daniel. E a Bíblia Sagrada diz que quando Daniel ouviu, ficou sabendo dessa lei, que durante 30 dias ele não ia poder orar, olha o que Daniel fez, capítulo 6, no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A Bíblia diz que quando Daniel soube que a lei já estava em vigor, o que Daniel fez? A Bíblia diz que Daniel continuou orando. Pastor, Daniel era rebelde? Não, Daniel era um homem de Deus. A pessoa que é de Deus, ela não para de orar, não. E a Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Está escrito que ele abria, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, abria as janelas e ele orava. É como se ele falasse assim, capeta miserável, você quer que eu pare de buscar Deus? Você quer que eu pare de ter comunhão com Deus? Você está repreendido, diabo miserável, e eu vou continuar orando. Era como se Daniel estivesse dando uma resposta lá para o inferno. Eu não vou parar de buscar Deus. E olha que está escrito que a lei era bem clara. Quem fosse pego orando a qualquer Deus, seria jogado na cova dos leões. Você já sabe a história. A Bíblia diz que os invejosos foram e pegaram Daniel orando. E o que os invejosos fizeram? Foram até o rei e falaram o seguinte, rei, esse Daniel aí, que se diz ser de Deus, que se diz uma pessoa que tem comunhão com Deus, eu estou falando na minha linguagem de hoje. A Bíblia diz que esses invejosos falaram assim, esse Daniel está desobedecendo o Senhor. Ele ora 3 vezes ao dia.
No capítulo 6, no versículo 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Você vê que a lei, ela foi cumprida. A lei foi cumprida. A Bíblia diz que pegaram o Daniel, jogaram o Daniel na cova dos leões. Agora, olha que bacana. No capítulo 6, no versículo 19, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Você vê, meu irmão, minha irmã, que o rei, ele fala assim: Daniel, será que o Deus que você serve continuamente pôde livrar você da cova dos leões? Esse rei aqui, ele não conhecia o Deus de Daniel, porque o Deus Todo-Poderoso, ele livra, ele salva. Quando ele perguntou: Daniel, será que você está vivo? Olha que bacana, capítulo 6, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você vê que coisa linda. A Bíblia diz que Daniel fala assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Naquela noite não teve comida para os leões não, meu filho. Por causa de quê? Porque Deus enviou um anjo forte e tapou a boca dos leões. É assim que Deus age com aqueles que são como Daniel. Daniel permaneceu firme. Ele falou: não vou se contaminar. Eu não vou se contaminar. É como aqui atrás de mim a igreja está fechada, não tem ninguém aqui, está tudo fechado, não está tendo culto. Se ficar assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, que se dane, a gente vai continuar firme com Deus. A gente não é o prédio, nós somos a igreja de Cristo. Não adianta demônio, porque aquele que é de Deus não vai se contaminar, não vai se esfriar. Pelo contrário, vai crescer mais ainda na fé. Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Resolva aí, firmemente. Coloca no seu coração: não vou esmorecer. Coloca aí no seu coração: eu não vou se contaminar com as coisas do diabo. Eu não vou se contaminar com essas pragas vindas do inferno que quer me afastar do Senhor Jesus. É isso mesmo. Permaneça firme na fé. Aliás, eu gostaria que você, nos comentários desse vídeo, aí você colocasse o nome de uma pessoa que você quer que eu ore. Eu vou pegar o nome dessa pessoa, vou colocar aqui dentro dessa casa. Aqui nessa casa está escrito assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aqui atrás diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou pegar o nome do seu familiar e vou colocar aqui dentro. Aqui tem uma portinha, vou colocar aqui dentro e vou orar por você, pela sua casa. Então aí no comentário você coloca: ó, quero oração, aí você coloca o nome da pessoa que você quer que eu ore por você. E eu quero que você e a sua casa permaneça firmemente com Deus, porque Deus vai enviar anjos e vai fechar a boca dos leões, vai fechar, e Deus vai lhe dar a vitória. Diz a Bíblia que, ó, só para concluir, capítulo 6, no versículo 25, diz assim:
Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Você vê que o rei que era endemoniado, incrédulo, a Bíblia diz que o rei fez um decreto e falou assim do Deus de Daniel: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Você vê que até o rei viu que Daniel servia um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Meu irmão, minha irmã, resolve aí, firmemente, como Daniel, resolve: não vou me contaminar com as iguarias do inferno, não vou me contaminar com as coisas que querem tirar minha salvação. Permaneça firme e Deus vai te honrar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Não esqueça de, nos comentários, colocar o nome que você quer que eu ore. Eu vou colocar aqui na casinha e no próximo vídeo eu vou estar orando pela sua casa, pela sua família. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus e até a próxima.